Não importa o que você esteja fazendo nesse minuto, algo muito importante deve ser discutido agora. Se você, como eu, provavelmente é um grande fã da Marvel e completamente apaixonado por Harry Potter, e a pergunta que sempre fica é: e se os Vingadores existissem no mundo de Harry Potter? Em quais casas eles ficariam? Bom, se eu fosse você, eu assisti esse vídeo, porque é hoje que a gente vai ter a resposta definitiva. Olá, eu sou o Vitor Vazzi. Cara, como fã de Harry Potter, não há nada mais divertido do que sortear personagens ou pessoas para as casas de Hogwarts. E eu já fiz isso em 4 vídeos com as celebridades e as suas casas de Hogwarts. E cara, foi muito divertido de fazer e o feedback de vocês também foi incrível, então eu resolvi fazer mais vídeos assim. E é por isso que eu vou trazer essa nova série aqui pro canal, cara, onde eu dou uma de chapéu seletor e vou sorteando personagens da cultura pop e suas diversas franquias para as 4 casas de Hogwarts. E para começar, nada melhor do que trazer os heróis mais poderosos da Terra. A Liga da Justiça... Mentira, os Vingadores. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve análise da personalidade de cada um desses heróis que a gente vem acompanhando desde 2008 até o último filme lançado. Só que é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser a parte 1, e nessa parte a gente vai analisar somente os 6 Vingadores originais, sendo eles Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. E na parte 2 eu vou analisar mais Vingadores, como por exemplo Homem-Formiga, Doutor Estranho, Pantera Negra, Capitã Marvel e por aí vai. E depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente com os vilões da Marvel e as suas respectivas casas de Hogwarts. Sim, nem todos eles vão ser a Sonserina. E antes de começar propriamente, eu sempre tenho que te lembrar, caso você esqueça, para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Não te custa nada, mas é muito importante pra mim. E vem cá, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo, porque eu separei um personagem extra, um personagem bônus, que tá com a gente desde o começo de tudo. Então, não deixa de conferir, né? Dito isso, toca a música e vamos começar. Gavião Arqueiro. Corvinal. O sujeito não tem o nome de uma ave no seu alter ego à toa, né? Águias e gaviões são quase irmãos, vendo de uma perspectiva mais genérica. O gavião é um tipo de ave de pequeno a médio porte, com asas curtas, especialmente se comparado a outras aves de rapina. Dá pra fazer essa mesma alusão a Clint Barton, lutando ao lado de seres como Thor, Hulk e Feiticeira Escarlate. Mas isso não deixa Clint fora da jogada não. Do mesmo jeito que um gavião, ou uma águia, animal símbolo da Corvinal, Clint é estratégico, calculista, sempre pensando no próximo passo com cuidado e sabedoria. Sim, a Lufa-Lufa seria uma boa casa, tanto pelo trabalho duro de usar uma arma dos tempos medievais para derrotar robôs e aliens, quanto pela dedicação à sua família. Mas é a capacidade dele de aprender a se adaptar às circunstâncias em constante mudança que o torna um excelente candidato a Corvinal, além da criatividade, tolerância e aceitação. Okay, look, the city is flying. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. Nem todo corvino é um grande intelectual ou estudioso. A própria Luna é um exemplo disso. E é como eu mostro na minha análise completa sobre a casa. A Corvinal é o lar dos que pensam fora da caixa. Viúva Negra. Lufa-Lufa. Essa aqui talvez seja a escolha mais polêmica na lista, mas faz sentido, fica aqui comigo. Se por um lado a Sonserina seria uma boa casa para ela, já que a mulher foi criada na União Soviética para ser uma assassina mortal e uma espiã inquestionável, além, claro, de possuir uma incrível capacidade de manipular os outros e sair por cima de qualquer situação apresentada a ela, a Lufa-Lufa é a casa do seu coração. Veja bem, as razões pelas quais ela faz as coisas que faz podem muito bem ser explicadas pela mentalidade lufana. Ela não se junta ao lado do bem por ambição. Faz isso porque quer acabar com o Livro Vermelho e servir a quem mais precisa. Ela escolhe o lado do Homem de Ferro em vez do Capitão América em Guerra Civil, não porque ela gosta mais do Tony ou porque seus amigos estão lá, mas sim porque o Homem de Ferro precisava dela e ela pensou que os acordos de Sokovia ajudariam a todos como um todo, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria privacidade. Ela é a definição de lealdade a Steve Rogers e amizade a Clint Barton, quando literalmente se sacrificou no lugar dele para que Clint tivesse uma outra chance de viver com a sua família. Em Vingadores Ultimato, a gente vê que ela é basicamente a única pessoa que tenta segurar e manter os Vingadores unidos, porque como ela mesma diz, I used to have nothing. And then I got this. This job. This family. And I was better because of it. Enfim, cara, ela é uma lufana completa. Sem contar excepcionalmente dedicada ao trabalho, a ponto de lutar lado a lado com seres incrivelmente mais poderosos que ela e ao mesmo tempo ser extremamente necessária dentro da equipe. Ela pode ter sido uma assassina, mas é muito fofa. I'm still trying to be better. Bruce Banner.
Corvinal. Bruce Banner não é impulsivo como um Grifinório ou individualista como um Sonserino. Sim, pode-se fazer um caso dele na Lufa-Lufa, tanto pela personalidade tanto pela gentileza ou inocência, mas onde o seu coração realmente descansa é na Corvinal. Não é só porque é extremamente inteligente e um cientista, mas também porque ele tem a mente de um cientista, abordando quase todas as situações de um ponto de vista mais analítico. Bruce Banner pode se transformar em um monstro grande, verde e forte, mas ele próprio é um homem intelectual e bastante sábio. Banner é um cientista extremamente talentoso e tem tudo a ver com a busca do conhecimento e equilíbrio. Busca essa que ele finalmente teve sucesso ao juntar a personalidade do Hulk com a dele, formando o Professor Hulk, o perfeito equilíbrio entre os dois. Ele dedicou a sua vida à pesquisa e nunca desejou glória pessoal ou um papel como super-herói. Simplesmente aconteceu. Bruce prefere explorar o mundo através de um microscópio e quer deixar um impacto duradouro na ciência e não no rosto de seus inimigos, embora ainda seja muito bom nisso também. I think it's gratuitous, but whatever. Claramente um membro da Corvinal. Hulk. Grifinória. E se você pensou também que o Hulk seria da Corvinal, lê do engano. Do mesmo jeito que a inspiração para o personagem, o médico e o monstro, também tem duas personalidades diferentes, aqui também seria o caso. Tanto é que várias vezes o Bruce trata o Hulk, ele se refere ao Hulk como se fosse uma outra pessoa, com seus próprios pensamentos e atitudes e comportamentos. For years I've been treating the Hulk like he's some kind of disease, something to get rid of. But then I start looking at him as the cure. Hulk, what are you doing to me? Come out! Come out! Come out! What do you mean, no? O ponto é que enquanto Bruce é o cérebro da operação, Hulk claramente é o músculo. E do mesmo jeito que um bom Grifinório, ele é impulsivo, cabeça quente, determinado e, claro, corajoso. Além de gostar da fama e da glória. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. Só que a pergunta que não quer calar, cara, no banquete de Hogwarts, quem comeria mais? O Hulk ou o Rony? Thor, Grifinória. Esse aqui eu acho que foi o mais fácil e óbvio para se escolher, né? Não existe casa mais ideal pro Deus do Trovão do que a Grifinória. Ele não é tão dedicado quanto um Lufano. Thor, what do you know? Inteligente e sábio quanto um Corvino. It'll kill you. Only if I die. Yes, that's what killing you means. Ou ambicioso e sagaz quanto um Sonserino. Even when you had two eyes, you'd see only half the picture. Mas ele definitivamente é alguém corajoso, determinado, nobre e ousado. E com isso vem o pacote completo da Grifinória também, né? É impulsivo, não pensa muito nas consequências das suas ações, o que o torna imprudente muitas vezes. You are an old man and a fool! Por um longo tempo, sua bravura foi combinada com um temperamento exagerado, mas é exatamente esse temperamento que faz o Thor ser um herói tão interessante e legal de se acompanhar ao longo dos anos. E do mesmo jeito que os Grifinórios acham que a sua casa é melhor, o Thor muitas vezes se acha o melhor, rendendo momentos ótimos como por exemplo esse aqui. Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. De qualquer modo, cara, ter o Thor no salão comunal da Grifinória seria espetacular, fala sério. Better be Gryffindor! Capitão América, Lufa-Lufa. Enquanto alguns argumentariam em defesa do Steve na Grifinória, eu penso diferente. Por mais que seja corajoso, determinado e tenha a bravura no sangue, não é impulsivo, imprudente e muito menos busca fama, sucesso ou glória pessoal. Os principais traços de Steve, mesmo antes do soro do super soldado, era a integridade, vontade de fazer o bem, honestidade e humildade. For as long as I can remember, I just wanted to do what was right. Sem contar a lealdade, né? O cara basicamente criou a Guerra Civil só para defender o seu eterno amigo de infância e companheiro Bucky Barnes, o Soldado Invernal, quando ninguém mais acreditava nele. Rogers cresceu como uma criança fraca e frágil e, como resultado disso, passou a valorizar a justiça, mesmo acima da capacidade de lutar com sucesso. Estar ao lado vencedor de uma batalha não significa nada para ele, ao mesmo tempo que, se esse lado for errado, ele não tem o menor medo de confrontar seus amigos de confiança quando pensa que eles estão saindo da linha. How are you guys planning on beating that? Together. We'll lose. And we'll do that together too.
Capitão é o cara que sempre se sacrifica e, para falar a verdade, sacrificou a maior parte da sua vida para ajudar os outros, seja seu país, os Vingadores ou qualquer civil que seja. Tanto em Soldado Invernal quanto Guerra Civil, Steve sacrifica suas autoridades máximas porque acredita que é o certo a se fazer. Por mais que tenha mentido para Tony durante anos sobre algo gravíssimo, a morte dos pais dele, fez isso porque acreditava que seria o melhor para todos. E como se não bastasse, claro, ele é o cara que nunca desiste. I can do this all day. Yeah, I know. Não à toa que ele foi o único ser humano da história, eu acredito, que tenha erguido o martelo de Thor, o Mjolnir. A Lufa-Lufa simplesmente não poderia ter um membro mais à altura do que Capitão América. Do you want to kill Nazis? Is this a test? Yes. I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they're from. Homem de Ferro, Sonserina. Difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes, and a thirst to prove yourself. Tony Stark seria uma pessoa difícil de se colocar em qualquer casa de Hogwarts. Ele é trabalhador como um lufano, corajoso o suficiente para se sacrificar pelo mundo inteiro como um grifinório e criativo, original e estudioso como um corvino. Porém, os traços que mais se sobressaem dentro da personalidade do nosso querido Homem de Ferro seriam da Sonserina. Textbook narcissism. Agreed? Ambição tá no DNA desse cara. Mesmo quando jovem, onde procurava apenas fama, fortuna e prazer às custas de vidas inocentes, Tony Stark já era destinado à grandeza. Quando o incidente que fez ele mudar de vida aconteceu em Homem de Ferro 1, essas características deram lugar a um novo Tony. Claro, ele continua ambicioso, só que também determinado a deixar para o mundo um legado de paz. Claro, ele continua narcisista, porém altruísta o suficiente para se sacrificar pelo mundo. Claro, ele continua egocêntrico, mas sua família vem sempre em primeiro lugar. Ele é tão determinado, cara, que reconhece que é apenas um homem vestindo uma armadura de metal perante deuses, alguns até literais. E mesmo assim ele tá lá, de igual para igual. A astúcia, desenvoltura e liderança natural tornaram o Homem de Ferro o símbolo da Marvel. Além disso, a fraternidade, linhagem e autopreservação são também traços claros da Sonserina, e Tony passou por isso. Seja defendendo e cuidando do máquina de combate, ou tentando proteger a Pepper e sua filha, ou servindo como figura paterna e mentor do Homem-Aranha. E do mesmo jeito que Snape era frio e calculista, para no final nos mostrar ser um cara de grande coração, alguém de pura coragem e ousadia a ponto de enganar o Lorde das Trevas, Voldemort, por tantos anos por causa de um amor, Tony Stark é mais do que apenas ambição e astúcia. Ambos são verdadeiros exemplos do que um bom Sonserino é capaz de fazer e se tornar. Ai, calma aí, lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tinha separado um personagem extra, um bônus pra vocês? E bom, não é tecnicamente um Vingador, mas é o cara que de fato começou toda essa bagaça. Nick Fury, Sonserina. Nick Fury é um mestre estrategista e um grande manipulador de eventos. Ele basicamente manipulou quase todos os Vingadores para eles se juntarem e formarem uma equipe. Em Vingadores 1, ele literalmente forjou a morte de alguém querido pela equipe só para eles terem algo para se vingar. These people may be isolated, unbalanced even. But I believe with the right push, they can be exactly what we need. Não só isso, cara, mas é sagaz e meticuloso o suficiente para estudar cada um dos possíveis membros dessa equipe e prepará-los para futuras ameaças. Ele estava sempre lá, em cada filme, sempre analisando, sempre investigando as coisas para que elas acontecessem exatamente do jeito que ele previa. There was an idea to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. Fight the battles that we never could. Além disso, muitas vezes ele funcionou como o próprio líder da equipe, fazendo poucas, porém essenciais aparições. Ele é um cara desconfiado de tudo e de todos, pronto para defender sua equipe acima de qualquer circunstância. You need to keep both eyes open. Nick Fury também é um grande exemplo de um mestre sonserino. Bom, gente, por esse vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei deixar aqui nessa lista 7 personagens, se você desconsiderar o Hulk, né? Porque todo mundo sabe o quão importante é o número 7 para a franquia de Harry Potter. E caso você não saiba exatamente o porquê, eu fiz um vídeo abordando isso. É bom deixar claro, cara, que as casas de Hogwarts não são excludentes,
Ou seja, não é porque você pertence a uma casa que você não tem as características de outras. Por exemplo, não é porque você é honesto que você vai automaticamente para Lufa-Lufa, não é porque você é corajoso que você vai automaticamente para Grifinória e por aí vai. O que justamente o Chapéu Seletor faz é mapear, é procurar em você certos traços da sua personalidade que se destacam, que se realçam perante a outros e colocá-los na casa certa. É como eu disse aqui, cara, o Snape é tão Sonserino quanto alguém poderia ser, e mesmo assim foi o cara que cometeu o ato mais corajoso de toda a franquia Harry Potter. Mas enfim, cara, concordam com a minha lista? Sim? Não? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. No próximo vídeo eu vou trazer outros Vingadores tão legais quanto esses daqui. E mais uma vez foi um prazer inenarrável contar com vocês aqui comigo hoje. Eu sou o Vaz e até mais. Nox.